Olá, meus irmãos, muita paz nos nossos corações, que o Mestre Jesus esteja presente ao nosso lado mais uma vez nesse estudo. Hoje nós temos uma lição belíssima. Joana fala sobre convivência e é um desafio, não é, meus irmãos? Nós sabemos disso. Uma das grandes dificuldades e talvez tão presente no dia de hoje, né? Tão evidente no dia de hoje. A gente sempre viveu num grande e profundo conflito com relação a isso. Isso porque na maioria das vezes somos muito egoístas, egocêntricos e achamos que as coisas têm que andar conforme a nossa cartilha. As pessoas têm que se comportar conforme as nossas intenções, as pessoas têm que fazer aquilo que a gente acha que é certo. E não é assim. A gente, ao longo da vida, a gente vai vendo que é preciso abrir mão de certos pontos de vista, é preciso pensar melhor sobre a nossa relação com o outro, no campo do afeto, no campo profissional, no cotidiano da via pública, dos locais de acesso às comunidades. A gente está sempre num processo de construção e de reconstrução do nosso comportamento. Nós sabemos que todos nós, espíritos imortais que somos, nascemos para viver em sociedade. E viver em sociedade pressupõe o embate de ideias, pressupõe diferentes contextos, diferentes pontos de vista. Então a gente precisa, num dado momento, entender que a vida pede de nós os ajustes para uma convivência fraterna e equilibrada. Joana de Ângeles começa essa lição falando sobre esse grande desafio que envolve a todos nós. Ela já diz isso aqui no primeiro parágrafo, quando ela diz assim: a convivência social constitui na Terra um desafio dos mais significativos, em razão da sua complexidade. Quando Joana fala da complexidade, a gente precisa pensar em alguns pontos dessa colocação de Joana, né? É complexo porque, em nível social, nós estamos colocados, né, em diferentes níveis sociais. O que gera daí grandes conflitos culturais, né? E aí advém o comportamental dessa cultura, desses hábitos, dessas crenças, desses valores que compõem às vezes as nações, que compõem as comunidades e que compõem o ser comum que vive às vezes dentro de uma mesma cidade, por exemplo, né? Submetido ali aos mesmos padrões de comportamento social, coletivo, político, mas ainda assim tem suas diferenças no poder aquisitivo, no acesso à informação, no acesso à cultura, na falta daquilo que é essencial para uns, que às vezes não tem o que comer, enquanto no outro excede, sobra, vai para o lixo. A gente tem uma complexidade imensa do ponto de vista do cenário físico instituído aqui na organização planetária, enquanto nós estamos encarnados, presos ao corpo físico. Entretanto, a gente não pode esquecer da nossa imortalidade. Quando a gente pensa em imortalidade, a gente pensa na nossa história de vidas passadas. E nisso a gente se remete às leis de evolução, em que cada qual está inserido dentro do contexto que lhe é peculiar, dentro daquilo que compõe a sua historicidade,
dentro das necessidades de cada um, no que precisa vivenciar, desenvolver, aprimorar, né? E nesse aporte vai entrar aí um conjunto de emoções, de sentimentos, de aquisições morais, de vícios, essas coisas todas permeando um conjunto amplo, né, profundo de coisas a serem repensadas. Então, Joana, ela no segundo parágrafo, ela diz assim, ó, cada criatura humana é um universo de experiências especiais em face do seu estágio evolutivo e das possibilidades de crescimento que se lhe tornam possíveis. Em consequência, não existe uma forma de comportamento genérico que facilite um intercâmbio equilibrado e saudável. Porque cada qual de nós tem sua intencionalidade pessoal, particular, única. Nesse indivíduo único que somos, cada qual de nós, na vida evolutiva, na construção divina. Então, a parte do processo de revisão da nossa vida, ele é realmente grandioso. Então, a gente vai renascer nos processos reencarnatórios submetidos à lei de ação e reação, no gozo do livre-arbítrio, que nos dá a liberdade de escolher tal ou qual caminho. E nisso a gente volta lá no tempo do Cristo, né, quando essas leis ainda não eram esclarecidas pelo Espiritismo, o quanto que Jesus já nos sinalizava, né? Quando Jesus fala da porta estreita, a porta larga, quando Jesus traz uma mensagem pacífica para que nós separássemos aquilo que era do mundo e aquilo que era de Deus, quando lhe mostram ali a moeda com o rosto de César, né? Então Jesus fala, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A gente vai percebendo nas palavras do Mestre Jesus os sinais daquilo que deveria ser para nós o ponto de interesse da nossa vida. Aquilo que deveria nos facultar a nossa intencionalidade profunda, emocional, psíquica. E mesmo que ele não viesse trazer para nós as leis que o Espiritismo depois vem esclarecer, ele jamais deixou de nos dizer a importância da gente viver num cenário físico que era o de todos nós, e ele compartilhava desse espaço ali enquanto esteve aqui conosco. Jesus também não deixava de nos dizer que existia um outro olhar do qual nós deveríamos nos atentar, que era as coisas espirituais. Acreditar na unicidade divina, mas desse Deus Pai amoroso, era libertador, tanto naquela época quanto é nos dias de hoje. Entender que a gente tem e terá sempre a oportunidade de recomeçar. E que esse recomeçar, ele só existe, ou seja, ele é ponto indiscutível do processo de evolução, porque se nós não estivéssemos em constante processo de mudança e de evolução, o recomeçar não faria sentido algum. Então, estar vivendo a vida de modo a progredir e a ter a cada dia, até da presente existência, a oportunidade de fazer diferente, de recomeçar o dia de uma forma diferente do que findamos o anterior, isso é para nós libertador. Então, Jesus, ele vem nos falar dessa promessa, da promessa do equilíbrio, da promessa da paz verdadeira, da alegria verdadeira. Jesus não nos deixa, como é que fala? Sem essas informações. Ele não nos deixa na escuridão das informações.
ele passa para nós, através das parábolas, né, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, que viver em comunhão com o outro, respeitando o outro, né, não criando espaços de contenda, sendo pacífico nas nossas intenções, que esse era o verdadeiro caminho, o caminho que iria nos libertar. E é por isso que ele diz que ele, Jesus, era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém iria ao Pai senão por ele. Então ele vem trazer para a gente esse roteiro. Toda a conduta de Jesus, ela é indiscutível do ponto de vista do crescimento moral, da virtude, que Jesus era a expressão máxima. Então, para os que ainda vivem na Terra, fazendo interpretações equivocadas dos ensinamentos de Jesus, esses ainda precisam aprender muito, porque Jesus não deixou dúvida alguma da sua atitude, baseada no amor incondicional. Então, é tudo que decorre desse amor não compactua, né, com a violência, não compactua com a indiferença, não compactua com os desmandos, não compactua com qualquer atitude que fuja, né, do sentimento de respeito, de solidariedade, daquele que estende a mão, daquele que carrega consigo aquele que manqueja. Olha as palavras do Cristo cada vez mais sendo evocadas quando a gente começa a falar sobre uma vivência fraterna, uma vivência pacífica, uma vivência de paz, uma vivência amorosa, cristã. Não há outra referência para nós a não ser Jesus Cristo. Então, Joana fala dessa complexidade. Quando a gente fala, né, meus irmãos, do processo de reconstrução de nós próprios, a gente entende que a demanda de transformações que precisa se dar, ela é grandiosa. E aí a gente volta ao contexto de um planeta que está passando por um processo de provas e expiações, um estágio como esse, onde o mal se sobrepõe ao bem, para um estágio de regeneração. E muitos espíritos já reencarnados na Terra trazem consigo a missão de promover, de fazer com que as mudanças que se fazem necessárias possam ser empreendidas. E a gente vai perceber isso no comportamento até de crianças, que já falam com certa fluidez e demonstrando um certo valor de caráter moral, de dignidade, como Joana de Ângeles a descreve quando traz em seu livro Psicologia da Gratidão, quando Joana trata do capítulo sobre dignidade, e que a gente vai entender que o conceito humano de dignidade está muito distante do verdadeiro sentido de dignidade, que Joana fecha com o capítulo do Evangelho, o Homem de Bem. Então a gente percebe que muitas crianças hoje já trazem consigo as manifestações dessa dignidade, desse olhar cuidadoso para as coisas que envolvem o ser humano, né? Que envolve a vida em sociedade, que envolve a vida compartilhada, o espaço compartilhado. Ainda estamos muito envolvidos com experiências do passado nosso, que nos marcaram, que fizeram de nós o que somos, pelas escolhas que tivemos, pelas decisões que tomamos lá no passado, pelas nossas intenções, por aquilo que a gente buscou, não é, meus irmãos? E hoje a gente ainda vê repetidamente comportamentos que nos remetem a ações lá do início do desenvolvimento humano, e a gente, num tom de barbárie, né, de violência verbal, física, numa desordem psiquiátrica, num campo de degeneração dos valores que são marcados no indivíduo como essência divina. Então, a gente percebe que ainda existe um movimento de grande parte da humanidade ainda de extrema violência,
de valores arraigados, com padrões de intolerância, que ainda fazem com que a vida, com tudo que já tem de difícil, se torne cada vez mais complexa. E é por isso que a gente tem visto uma sociedade muito ansiosa, uma sociedade muito inquieta, né? As doenças no campo psíquico, elas eclodem de uma forma muito intensa, muito mesmo, meus irmãos. E ela chega de modo muito sutil, dando sinais para nós de que alguma coisa não vai bem. E o corpo, como o corpo fala, né, o corpo físico, ele vai começar a manifestar essas irregularidades no campo da emoção e do sentimento em forma de doenças. Então a vida tem nos trazido, né, a medicina humana tem tido grandes desafios na busca de soluções que se manifestam no corpo físico, mas cuja causa está na alma. Então, a ciência, enquanto ela não perceber a existência desse indivíduo que habita cada corpo, né, desse ser espiritual que habita cada corpo, complexo em suas emoções, seus sentimentos, seus desejos e experiências, dificilmente vai entender a vida como ela é e como se apresenta. A gente tem, e isso faz parte mesmo desse processo de mudança, a ciência tem avançado muito, muito nesse sentido, na busca de respostas daquilo que só olhando para o corpo não se consegue responder. E a gente tem visto avanços, então medicinas alternativas têm surgido, né, possibilidades, médicos que sabem que às vezes é mais necessário ouvir o seu paciente do que medicá-lo. É muito interessante esse comportamento do movimento, porque de um modo ou de outro fica todo mundo muito saturado daquilo que já está desgastando, daquilo que já está cansando, daquilo que já está incomodando. Então o ser tem ficado um pouco mais seletivo, tem evitado certas conversações, tem evitado certas notícias, tem mudado os seus interesses. E se isso fosse de uma forma muito evidente, muita coisa já teria se transformado. Mas toda mudança demanda tempo e ela acontece mesmo em dose homeopática. Mas o importante é entender que aonde nós estamos e onde estivermos, seremos nós o motivo dessa mudança se o nosso comportamento testificar os ensinamentos do Cristo. Então, ao invés da gente buscar a mudança de fora para dentro, é importante que a gente busque a mudança interior, para que a gente consiga, primeiramente, conviver melhor com as coisas que a vida nos traz. E segundo, da gente, de alguma maneira, auxiliar o outro, porque a vida é feita disso, desse entrelace, daquele de que se hoje eu estou me sentindo melhor, então eu vou te ajudar que hoje está caído, porque amanhã eu vou estar caído, eu vou precisar de que alguém me estenda a mão. E quando eu falo hoje e amanhã, eu não estou dizendo no futuro distante, não. Eu estou dizendo mesmo dessa oscilação, de que na terça você pode estar muito bem e na quarta você está muito caído. A gente precisa colocar os pés no chão para uma realidade que não se esconde, de que nós todos estamos precisando desse afago de uns dos outros, desse carinho, desse afeto que vai nascer das palavras do amigo, que vai nascer das palavras daquela pessoa que naquele momento está nos ouvindo, seja lá o profissional de saúde, seja lá o educador, seja lá aquela avó querida, a mãe acolhedora, né, o pai cuidadoso, o irmão diligente, enfim, a gente vai estar sempre precisando do concurso, do amparo de alguém, e a gente precisa estender esse sentimento de amor para aqueles que também precisam de nós, porque a vida nos coloca nesse contato uns com os outros. O fato é que em todos os tempos a vida de comunhão e de convívio sempre foi motivo de grandes conflitos. Jesus, o tempo todo, quando esteve aqui conosco, ressaltou a importância de não se afetar por aquilo que não valia a pena. E Jesus, quando aqui na Terra, né, não se afetava por coisa alguma, porque Jesus sabia do nosso despreparo,
no ápice da violência a qual ele é submetido, Jesus pede perdão por nós, colocando que a gente não sabia o que a gente estava fazendo, né? Então a gente percebe que Jesus trazia em si esse olhar muito assim virtuoso, né? A palavra correta, não tem outra palavra para a gente usar com Jesus, né? E nesse amor profundo que Jesus transmitia em suas energias, no seu olhar, no seu gesto, nas suas palavras, nas suas ações. É realmente assim, de enriquecer o nosso coração, de perceber que a gente está nesse processo de construção e que nós poderemos atingir o ápice desse equilíbrio, dessa paz que Jesus foi para a gente portador. E eu digo uma coisa, assim, eu não sei quanto a vocês, né, meus irmãos, mas eu acho que todos nós estamos tão cansados de nos debatermos o tempo todo. E é isso que a gente precisa pensar, porque Joana, ela fala aqui das dificuldades da convivência, mas ela fala da necessidade da gente, primeiro, identificar em nós qual o sentido da nossa vida, o que a gente de fato deseja para a nossa mudança e para a nossa transformação. Outro ponto que ela coloca é da gente saber aguardar, porque uma sociedade como a nossa, tão ansiosa, tão imediatista, quer tudo para ontem e deseja que as mudanças, que são profundas, também se façam, né, de modo rápido, e não é assim. Então ela nos convida a essa compreensão, primeiro, da gente entender o sentido da nossa vida. Não adianta, meus irmãos, um passo adiante se a gente não consegue olhar para dentro de nós próprios, que a gente vai andar para qualquer lugar. E aí não é isso. A gente precisa saber até onde a gente quer chegar, parametrizar as nossas ações de modo que a gente não fuja desse planejamento, né? Então, se eu quero chegar até aquele ponto ali, eu preciso me cuidar para eu não fugir dessa intenção, dessa organização, daquilo que eu planejei para a minha vida. Então, planejar, pautar, organizar é um ponto importante. Não é algo fácil, o autodescobrimento exige da gente muita reflexão, mas exige também estar aberto para isso, porque às vezes as pessoas em um dado momento vão sinalizar para nós certos comportamentos, certas ações nossas, e a gente vai acabar se ferindo por isso. E a gente precisa parar. Opa, mas peraí, a pessoa tá falando isso para mim, alguma coisa tem. Então, eu acho que a gente precisa entender primeiramente isso. Quem nós somos, né? Aonde eu quero chegar. O que está me fazendo muito mal e que eu preciso mudar. Para eu não adoecer, para eu não me afligir, para eu não me desesperar. Esse eu acho que é um ponto importante. Outra coisa é o fato de que as mudanças que hão de se operar, mesmo em nós quanto nos outros, demanda tempo. Então a gente às vezes vai estar ali reiteradamente lidando com o mesmo problema, com o mesmo fato durante muito tempo. Então, se o problema está instituído, se o problema não tem uma solução rápida, se talvez seja algo que a gente vai carregar naquela encarnação toda, é preciso então que a gente pense uma forma de lidar com isso, para a gente não adoecer com isso. Olha como que o caminho pressupõe sempre, gente, busca de novos caminhos, né? Sempre busca de novas possibilidades. A gente precisa fazer isso. Então, é algo que a gente não deve ser apressado, mas são medidas urgentes e que é diferente, né? Você tem uma urgência, você vai priorizar aquilo. É uma urgência, então você tem que priorizar. Você tem um monte de coisa para fazer, tudo bem, mas existe um ponto que é urgente. Então, essa é a nossa prioridade. Mas não é preciso e nem é saudável ser apressado, mesmo com essa urgência. Entende isso? Assim, a gente precisa saber separar essas coisas. E talvez seja urgente esse olhar
de cada um de nós para dentro de si mesmo, para tentar se redescobrir, para tentar se enxergar nesse universo, nesse mundo, nesse cenário. Por que eu estou aqui? Né? Qual o meu papel nessa família? Qual o meu papel nesse local de trabalho? Qual o meu papel nessa casa religiosa que eu frequento? Qual o meu papel na vida? Qual o meu papel diante do cidadão que está ali na rua? Qual o meu papel diante da fome? Qual o meu papel diante da soberba? Qual o meu papel diante do ódio? Qual o meu papel diante disso, daquilo é isso. Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode desconsiderar. E as mudanças, elas vão surgindo aos poucos. A aquisição de um comportamento melhor pressupõe mudanças. E Joana de Ângeles já nos advertiu inúmeras vezes, não na mensagem de hoje, mas em inúmeras outras tantas, que o fato da gente mudar comportamento vai exigir da gente duas ações assim bem profundas. Uma delas é a da contenção mesmo dos maus comportamentos, né? O fato da gente tentar controlar aquele comportamento ruim, negativo, que espontaneamente nasce dentro do nosso pensamento, das nossas palavras. Isso precisa de uma contenção. É conter aquele mal maior, né? De dizer assim, se a gente tem um problema na fala, se a gente não consegue segurar a nossa língua e acaba por ofender todo mundo, se num dado momento a gente conseguiu mais ouvir do que falar, é falar assim, pelo menos por hoje eu consegui não responder. Então, Joana fala que existe um processo sim, de contenção, claro, toda mudança exige mudança de comportamento. Se a gente sempre responder às coisas que nos chegam, aos estímulos que nos chegam sempre da mesma forma, a gente não tem mudança, a gente vai ter que receber estímulos similares ou iguais, mas responder de formas diferentes. Esse é um ponto principal. Então, a contenção, né, a mudança de vícios para virtudes exigem da gente controle. Esse é um ponto. Porém, olha que coisa mais interessante, o que ela diz, que quando a gente adota uma atitude só de contenção, ou seja, eu só vou ficar, eu não falo, eu procuro não revidar, eu procuro não fazer, eu me anulo. A Joana nos coloca que quando isso vai se dando desta forma, vai chegar uma hora em que, movido por outras situações, a gente perde esse controle, esse autocontrole, a gente perde. Por quê? Existem fatores emocionais, existem fatores, às vezes, de saúde, existem fatores de profissionais, sei lá, as dificuldades todas que o mundo físico traz pra gente. E aí, numa determinada hora como essa, a gente acaba por não controlar. E aí, solta tudo. É como se abrisse assim a barreira que estava segurando aquilo que precisava ser segurado, então desce terreno abaixo. É isso. Então, Joana fala que no mesmo processo de contenção que é necessário, a gente precisa ter o reforço de boas ações. Então, ela diz que a melhor contenção a ser feita é aquela que nasce da prática do bem. Quanto mais nós nos esforçarmos na prática do bem, isso vai propiciar, sem que a gente se dê conta, uma mudança psíquica, uma mudança de ideais, uma mudança de comportamento, a nossa visão se amplia. Aquilo que era, às vezes, o motivo da gente caçar encrenca, aquilo passa a ser tão sem sentido quando a gente consegue reverter um comportamento, às vezes, vicioso, de indiferença, para a prática do bem. E aí a gente se transforma. Ela coloca que essa é a melhor contenção a ser feita. Olha que coisa linda isso. Então, não descarta a necessidade do autocontrole, dos comportamentos já sabidos como inadequados, mas que a prática do bem nos propiciará cada vez mais uma elevação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, nos permitindo vencer aquilo que nós precisamos vencer. Ela termina essa lição de hoje, que é uma lição
que fala muito sobre a necessidade que a gente tem uns dos outros, né? Tem um parágrafo que ela diz assim: todos os seres humanos necessitam de amparo e afeição. Ninguém existe completo, autossuficiente. Nós somos seres emocionais, a gente precisa, já falamos isso aqui outras vezes, né? A gente quer amar, a gente quer ser amado, mas é tão dicotômico isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente já sabe precisa disso, a gente se comporta diferente. A gente nem consegue dar todo o amor que a gente poderia dar. Complicado, né? Mas as coisas vão mudar, né, meus irmãos? A gente vai sempre acreditar. Ela coloca assim que o Evangelho de Jesus é o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social do ser humano. É Jesus. Todo ele, trabalhado no esforço individual para a iluminação interior, proporciona-lhe os instrumentos hábeis para o crescimento intelecto-moral necessário à evolução. Suas máximas, constituídas de diretrizes edificantes, em trecho algum propõem recusa de amor e de bondade em todas as circunstâncias. As suas parábolas, nascidas do cotidiano de todos, são histórias vivas e atuantes que ensinam e propiciam os tesouros da generosidade e da contribuição de exemplos ímpares em favor da harmonia e do crescimento moral. São preciosas as conquistas proporcionadas pela ciência e pela tecnologia, mas sem a vivência do amor fraterno, o vazio existencial assinala a existência e leva à solidão, à soberba de considerar-se melhor, mais astuto, quanto não mais lúcido, capaz de tudo fazer e imitar. Conviver é uma ciência e arte do comportamento que se aprende a todo momento com Jesus. Belíssima, meus irmãos, essa lição. Ela coloca no penúltimo parágrafo assim: Jesus em todos os tempos, desde quando esteve na terra, modulou a canção do amor universal e tocou profundamente os seus discípulos sinceros, as suas vidas, fazendo-as felizes. É preciso isso, meus irmãos, acreditar no dia glorioso de amanhã, das mudanças que são necessárias, que são importantes, expressivas na humanidade. Entender que nós estamos caminhando cada vez mais para a vitória dessas coisas todas que hoje nos prendem ao sofrimento, à tristeza, à insatisfação. A vida é muito mais do que isso e a gente precisa encontrar esse caminho. Que Deus possa nos amparar, nos assistir, nos envolver com sua sabedoria, para que a gente possa se sentir tocado por essa mensagem de transformação, de amor incondicional que Jesus nos trouxe. Que todos nós, sem exceção, possamos ter uma semana de paz, meus irmãos, uma semana mais tranquila, uma semana mais serena, fortalecida na fé, na esperança, e que possamos jamais esquecer de sorrir, de fazer o melhor que a gente possa fazer, de dar aos outros o que a gente tem de bom no nosso coração. Muita paz, que Deus os abençoe, muita alegria. Até semana que vem.